Pronto. Então, agora vamos começar. Vamos ver. Eu tô melhorando na canetinha, hein? Então, turma, hoje a gente vai trabalhar os outros ângulos, que são os ângulos internos e externos, e as deflexões também, se caminhar bem aqui o tempo nosso. Lembrando que a aula passada a gente fez os ângulos azimuth e rumo. Depois eu vou fazer um vídeo resolvendo, tá? Aquelas questões eu vou postar também para vocês conferirem com o de vocês. E agora eu vou ensinar então esses outros ângulos e depois tem exercícios de fixação de novo no final do slide para vocês me entregarem semana que vem. Então vamos começar aqui. Primeiro eu vou falar dos ângulos internos e externos. Nesse slide a gente tem, tá dando para ver aí, né? Beleza. Temos aqui um alinhamento. Deixa eu ver se o meu mouse vai funcionar. Isso. Então, temos aqui uma estação, que seria a estação 1, né? Seriam os pontos, onde ficam os piquetes. Então, aqui temos a estação 1. Esse laranjinha aqui é um desenho de uma estação total. Então, ela vai estar no ponto 2, né? Estação 2. E esse outro pontinho aqui é a minha estação 3. Então, temos aqui 3 pontos. Então, com esses 3 pontos, a gente tem 2 alinhamentos. Então, temos aqui o alinhamento 1, 2. E temos o alinhamento 2, 3. Certo? E como vocês talvez não lembrem, mas para relembrar, então, nas aulas práticas, que dependendo o sentido que a gente gira a estação, né, o sentido do movimento dela, se é sentido horário ou anti-horário, criança, gente, vai, dependendo do sentido da estação, se ele vai ser horário ou anti-horário, eu vou ter no painel da minha estação total um ângulo interno ou externo, tá? E outro conceito importante, que eu não lembro se eu já tinha passado para vocês, é o conceito de ré e o conceito de vante. Isso aqui também é muito importante, porque é a partir do ponto de vante para o ponto de ré, e ou vice-versa. Você tinha comentado. Acho que eu comentei na aula prática, né? Samira, ela, no dia que a gente tava lá na faculdade, você falou. Certo, é isso mesmo. Então, vocês têm que saber qual que é o ponto de ré, qual que é o ponto de vante, para vocês verem o sentido e qual ângulo que vai formar, certo? Então, nesse exemplo aqui do desenho, o movimento aqui da estação total vai me dar esse ângulo aqui, ó. Certo? O que seria um ângulo interno, ou este de fora aqui, que seria meu ângulo interno. A soma dos dois ângulos é 360, certo? Beleza. Então, vamos lá. No caso, então, Amanda, na estação total, em cima dela, eu tenho que fazer um X. X não. Como se eu estivesse cortando em sul, leste, oeste, norte, não é? Tá. Para mim saber aonde que tá cada ponto. Se você quiser fazer, pode. Se você quiser fazer, pode sim. Nesse exemplo aqui, se fizesse, né? Vamos fingir que tá reto isso aqui. Poderia ser esse aqui, norte, né, leste, sul e oeste. E aí, por exemplo, esse alinhamento 2, 3 aqui, ele estaria em SE, né? Uhum. Mas isso aqui se a gente estiver falando de rumo e de azimuth. Então, o norte, ele vai ser importante só quando eu estiver falando de rumo e de azimuth. Entendeu? A orientação. Entendi. Se eu estiver falando de ângulo interno e de ângulo externo, eu não preciso saber. Tipo assim, não é uma informação que vai ser útil. Ah, entendi. Vai ser outra coisa. Ah, entendeu. Eu achei que a gente tinha que falar aonde que eles estavam. Não, não vai precisar. Se, no caso, existir um exercício que eu peça para partir do ângulo interno vocês acharem o azimuth, provavelmente eu vou dar a direção que está ao norte. Provavelmente não, né? Eu tenho que dar. Eu tenho que dar a direção que está ao norte e um azimuth em algum alinhamento, para vocês terem algum lugar para ser o ponto de partida. Ah, entendi. Entendeu?
Mas aqui, agora, o que eu quero que vocês entendam, o que é o ré e o que é o vante. Por exemplo, nesse caso aqui, se eu mirar aqui no ré, que é a estação 1, então as estações sempre vão estar, os pontos, né, sempre vão estar nomeados. Pode nomear com um número, estação 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vai depender do teu levantamento, quantos pontos ele vai ter. Ou pode ser com letras, não tem problema. Mas aí você tem que saber que, por exemplo, nessa sequência aqui, ó, a gente está colocando a numeração e ele é o sentido do caminhamento. Então, se esse aqui é o sentido do caminhamento, ó, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3, ele está caminhando no sentido horário, certo? Então, o ponto 1 aqui, ó, quando eu coloco a estação no ponto 2, o ponto 1 vai ser o meu ré, porque eu estou caminhando no sentido horário. E o ponto 3, que seria a frente, né? Que seria o ponto da frente, ele vai ser meu vante. Ô, Amanda, e é sempre sentido horário? O certo é sempre ser no sentido horário, o caminhamento, né? Você fala nomear os pontos. Uhum. Isso, nomear os pontos sempre no sentido horário. Pode acontecer de vocês acharem, por exemplo, na internet, algum polígono que pode estar no sentido anti-horário, mas aí foi erro da pessoa. Tá. Não tem problema. O importante é que o ângulo de interno tem que estar certo, mas o correto mesmo na hora de nomear os pontos é fazer no sentido horário. Tá. Então, se eu coloquei ele na estação 2 aqui, se tá no 2, o 1 vai ser meu ré, o 3 vai ser meu vante. Se eu venho e coloco a estação aqui no 3, o 2 vira meu ré, e um ponto 4 que tivesse aqui, né? Vamos supor que aqui tivesse um ponto 4, aí o ponto 4 vira meu vante. E assim sucessivamente. Entenderam? Esse negócio de ré e vante? Ele vai mudar de acordo com o ponto que a estação está ocupada. Entendeu? Bom, entendi. Beleza. Então, vamos para o próximo passo. Deixa eu apagar um pouco aqui dessa rabisqueira que me dá tiro tico-tico. Outro detalhe aqui importante é o sentido do movimento da estação. Como aqui é ré, por exemplo, nesse exemplo aqui, A1 é ré e A3 é vante, se eu girar, miro na ré e giro para a direita, olha, eu vou ter o quê? O ângulo externo. Se eu olho ré e viro para cá, para a esquerda, eu vou ter o ângulo interno. Conseguiram entender como que fica no displayzinho da estação? Beleza. Vamos pro próximo aqui. Então, os ângulos internos, ó, vai ter agora as definições dos ângulos. Para a medida de um ângulo interno, os dois alinhamentos consecutivos de uma poligonal, no caso do de trás, era o 1, 2 e o 2, 3, né? Consecutivos de uma poligonal fechada, o aparelho deve ser estacionado, nivelado e centrado com perfeição sobre um dos pontos que a definem. O prolongamento do eixo principal do aparelho deve coincidir com a taxinha sobre o piquete. Esse negócio aqui do eixo do aparelho coincidir com a taxinha do piquete, sabe quando eu marco o xizinho lá no chão? Aí tem aquele laserzinho vermelho, certo? Certo. Então, o laserzinho vermelho simboliza o eixo principal do aparelho. Então, quando ele fala que deve coincidir com a taxinha do piquete, é quando eu fizer um X, ou colocar um prego num piquetezinho de madeira, para ser o ponto, né? Vocês têm que nivelar esse eixo no centro da taxinha, ou do X. Enfim, é isso que ele quer dizer aqui. Então, nesse exemplo aqui, ó, tem um polígono fechado com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Aqui ele está marcando o ré e o vante, certo? De cada um. Então, se eu colocar a estação no 2, o meu ré é o 1, meu vante é o 3. Se eu colocar no 3, o meu ré é o 2 e o vante é o 4. E assim vai. Então, aqui ele pegou todos os ângulos internos. Ó. Então, eu represento HZ1, HZI, né? Quer dizer, HZ1 não. HZI significa ângulo horizontal interno.
E para a gente medir, vocês já fizeram isso na prática, mas eu deixei aqui detalhadinho, só para quando a gente voltar, vocês não esquecerem. O Cleiton entrou. Então, o método de leitura do referido ângulo utilizando um teodolito eletrônico ou uma estação total consiste em executar a pontaria sobre o ponto vante, zera ele, né? Como vocês viram na prática, a gente zerava ele quando a gente mirava num ponto. Aí liberava e girava ele no sentido horário ou anti-horário, aí vai depender, né? E executando a pontaria fina sobre o ponto ré. Foi isso aqui que vocês fizeram na prática. A gente mirava um ponto, gerava e depois mirava o outro ponto, e aí a gente anotava, né, o ângulo marcado que estava no visor lá da estação total. Então, esse ângulo era o ângulo interno. Pô, Amanda. Isso medindo de vante para ré. Pô, Amanda. Oi? A linha que a estação está sempre apontando é a linha que fica a ré? Como é que é a ré? Então, aí depende para que E ponto que você está olhando. Do esquerdo que fica o vante? Não, vai depender. Depende. Igual Então tava. não é sempre aquela linha que estiver apontando que vai ser a ré. Não, vai depender onde você tá. Por exemplo, aqui no 4, ó, se eu tiver com a estação parada aqui no 4, a minha ré é o ponto 3, que é o ponto anterior. Entendeu? E a minha avante é o ponto 5, que é o ponto ainda que eu vou medir. Então, para medir o ângulo interno, Entendi. Então é o ponto parei. quando não tem aquele primeiro ponto. Para falar. Quando eu, por exemplo, se eu colocar a estação aqui no 4, o vante é o meu 5. Então, eu miro lá no vante, zero ele, aí eu giro pro ré, né, que é o ponto 3 aqui, e aí ele me dá esse ângulo interno. Sempre eu vou medir do vante para ré ou da ré para o vante para ter esses ângulos aqui. Então, sempre eu vou ter que ter pelo menos 3 pontos, né, para eu poder fazer essa medida de ângulo aqui. Eu posso colocar no ponto 1 aqui também, só que quando eu coloco no ponto 1, eu já sei que o ponto 6 é aqui, ó. Tipo, já vai ter os piquetinhos lá tudo já parado, entendeu? Uhum. Beleza. E aí, o ângulo externo, ele é praticamente o contrário do ângulo interno, né? Então, ele vai ser representado por essa siglazinha aqui. Então, quando vocês verem HZE, significa ângulo horizontal externo. Quase que eu falei esquerdo. Aí ia estar errado. Ângulo horizontal externo. Então, é a mesma coisa, né? O eixo principal do aparelho tem que estar coincidindo com a taxinha. Tudo bonitinho, igual ao outro. E aí, o ângulo externo, ele é o contrário, ó. Tem que mirar no ponto de ré, zera, e aí mira no ponto de vante. Aí ele vai me dar o ângulo externo. Ok? E agora vem a relação. Opa! Beleza. Agora vem a relação que eu queria ensinar para vocês, que é o que a gente já tinha feito um pouco lá na quadra, só que a gente só tinha feito com quadrado e com triângulos, né? Então, quando eu falo poligonal fechada, o que é uma poligonal fechada? É uma forma geométrica. Por exemplo, essa aqui. Isso aqui é uma forma geométrica que está fechada. Tá vendo? Todas as linhas estão conectadas e se fecham num ponto. Então, se aqui é meu ponto 1, né, que seria meu ponto de início. Oh, meu Deus. Aqui é meu ponto 1. Que seria meu ponto de início. Deixa eu colocar aqui. 1. Então, sempre no sentido horário, né? 2, 3, 4, aí aqui 5, aqui teria o 6, aqui o 7, aqui o 8. Então, seria um polígono com 8 pontos. Certo? Então, o que eu já tinha explicado para vocês? Que um quadrado ou um retângulo, a soma dos ângulos internos é quanto? Vocês lembram? 300, não.
360. Por dentro? 360. Isso aí, 360. Isso. De um triângulo é quanto? Não sei. Vai ser metade, né? Acho que 180, não é? É, 180. É, isso aí. Metade. 180. Então, aqui nós temos um polígono fechado com 4 lados, né, que é um quadrado. Aqui um polígono fechado com 3 lados, que é um triângulo. Então, a soma dos ângulos internos de um polígono de 4 lados é 360. De um triângulo que tem 3 é 180. Beleza. E aí vocês faziam as medidas na prática, e aí vocês somavam os ângulos e via se estava certo ou se estava errado, né? Mas só que aí que vem um problema. Quando a gente faz levantamento de topografia, principalmente de áreas fechadas assim, a gente não faz só com 4 pontos ou só com 3 pontos. Sempre tem muitos pontos. E aí, para eu saber se a soma desses meus ângulos internos está certa ou não, eu vou usar essa relação aqui, que são essas duas fórmulas, certo? Então, essa primeira aqui, ó, é a soma dos ângulos internos. É a soma dos ângulos internos. Como que eu faço essa soma? A soma dos ângulos internos é igual a 180 graus vezes n. Esse n é o número de lados que tem a tua poligonal fechada, menos 2. Tá? Então, para ângulo interno, é sempre menos 2. Tá? Quando eu vou fazer para ângulo externo, né, então aqui a soma dos ângulos externos é quanto? A soma dos ângulos externos é 180 vezes mais 2. Tá? É isso que vai diferenciar um do outro. Então, nesse caso aqui, ó, que a gente tinha quantos pontos que eu falei? 5, 6, 7, 8, né? Então, temos 8 ângulos, né? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Então, como que ficaria nessa fórmula aqui? Para eu saber quanto que tem que dar a soma. Então, 180 vezes 8, né? Que é o número lá de lados do meu polígono, menos 2. Então, vai dar, deixa eu ver aqui, fazendo a minha calculadora. (180 vezes 6, né? Porque 8 menos 2 é 6, então 180 vezes 6 dá 1080 graus. Então, quando vocês fizerem a soma dos dados que vocês pegaram na prática, de uma poligonal fechada, que tem 8 vértices, né, 8 lados, você vai fazer esse cálculo e aí você vai ver que ela tem que dar próximo, né, de 1080. Esse valor exato é muito raro dar, vocês sabem, é difícil fazer com tanta exatidão. Então, pode dar, sei lá, 1079 graus e 25 minutos e tal. Entendeu? O importante é que seja próximo desse valor aqui. Entenderam? E se fosse aqui embaixo, ó, o ângulo externo aqui, o ângulo externo, a soma dos ângulos externos desse mesmo polígono ia ser 180 vezes 8 mais 2. Que daria 1.800. Entenderam até aqui? Gente, vocês estão aí? Sim, entendi. Beleza. Então, aqui, ó, só para deixar marcado, né, o N representa o número de pontos ou estações da poligonal e os ângulos horizontais externos e externos variam de 0 a 360. Esse variam de 0 a 360 aqui é cada ângulo, tá? Então, cada ângulo vai poder variar de 0 a 360, ou seja, nesse exemplo aqui, ó,
Esse ângulo aqui do ponto 5, sei lá, pode ter 310 graus, por exemplo. Então, até aí tudo bem, né? Pontos, ângulos internos e externos, até aí tá fácil, certo? Beleza. Então, agora vocês vão aprender outro ângulo que chama deflexão. A deflexão, ela é um pouquinho mais complicada. Porque vocês vão entender agora. A deflexão, ela pode ser para a esquerda ou para a direita. E isso é o que vocês vão ter que prestar atenção. Deixa eu só beber uma água aqui. Então, a deflexão, qual que é esse ângulo? A deflexão é o ângulo horizontal, que o alinhamento vante, isso que vocês vão ter que... Por isso que eu queria que vocês decorassem quando é vante e quando é ré. É quando o alinhamento vante é o alinhamento, que o alinhamento avante forma com o prolongamento do alinhamento a ré, para um aparelho estacionado, nivelado e centrado com perfeição, em um determinado ponto de uma poligonal. Este ângulo ele varia só de 0 a 80, então, outra anotação que vocês têm que fazer, né? Nossa, eu engasgo demais de vez em quando. Outra anotação que vocês vão ter que fazer é que a deflexão ela varia só de 0 a 180. E ela pode ser positiva ou à direita. Se o sentido do giro for horário, né? E ela pode ser negativa ou para a esquerda, se o sentido do giro for anti-horário. Então, nesse exemplo aqui de baixo, ó, tem um pontinho aqui, que é meu ponto 1. Aqui eu tenho meu ponto 2. E aí, fingindo que, né, que aqui continua, 3, 4, 5, ela vem e fecha aqui no 5. Ó. Então, se eu tiver com a minha estação aqui no 1, né, a minha estação está aqui, minha estação total. Então, como o sentido aqui dos meus pontos é este aqui, né, 1, 2, 3, 4, então, obviamente, assim que é minha ré. E o 2 é meu vante. Então, quando eu falo aqui em cima, ó, que a deflexão é o ângulo horizontal que o alinhamento avante forma com o prolongamento da ré, a primeira coisa que vocês têm que identificar é aonde que está o prolongamento da ré. Então, se eu falo que o meu ponto 5 aqui, ó, é a minha ré, ele vai vir até aqui no 1, depois ele vai continuar aqui para o 2. Então, se eu fizer um prolongamento aqui da ré, ó, que seria essa linha aqui... Ai, meu Deus, será que vai fechar o PowerPoint? Eita, fechou. Peraí que eu vou abrir de novo. Apresentação. Pronto. Então, se a meu 5 aqui é ré e meu 2 é vante, eu posso fazer um prolongamento aqui da ré, ó, que seria essa linha aqui. Estou pintando ela de vermelho para vocês entenderem. Então, é como se eu pegasse aqui o alinhamento, ó, o alinhamento 5-1 ou 1-5. No caso aqui é 5-1, porque o 1 já é o início do ponto e o 5 é o último. Ele finaliza aqui. Sempre no ponto. Então, se eu continuo mantendo ele aqui em linha reta, eu estou prolongando ela. Né? Se fosse o contrário aqui, eu estava prolongando o vante. Mas não é isso que eu quero. Eu preciso do prolongamento da ré. E aí, esse ângulo que forma, então, entre o prolongamento da ré e o meu alinhamento vante, né, que é esse aqui, é a minha deflexão, que vai ser para a direita ou para a esquerda. Nesse caso é para a direita, porque sempre você vai partir do prolongamento. Então, partir do prolongamento, meu movimento foi no sentido horário. Certo? Então, sendo no sentido horário,
né? Cadê aqui, ó? Sentido horário, ele é positivo ou à direita. E aí ele pode ser marcado com DD, Dzão e Dzinho, se for deflexão para a direita, ou um D positivo, que eu vou entender que ele é deflexão para a direita. Conseguiram entender? Sim. Beleza. Então, aqui eu tenho outras deflexões para vocês verem como que eu vou identificar aqui qual que é para a esquerda ou qual que é para a direita. Aqui tem de tudo. Então, quando eu falo de deflexão, eu preciso ter ou um ângulo interno ou externo para poder achar as outras deflexões. Ou um azimute. Então, nesse exemplo aqui, cadê a caneta? Tem um norte, né? Esse ângulozinho que formou aqui, ó, vocês sabem qual que é. Se é um ângulo de um alinhamento em relação ao norte, então quer dizer que isso aqui é azimute, certo? Beleza. Então, vamos fingir que a minha estação está aqui no zero. Se ela está no zero, a minha ré é o 5. E o meu vante vai ser o 1. Então, se eu pegar aqui pegar o alinhamento ré e fazer o prolongamento dele, que é esse azulzinho, o ângulo formado entre o prolongamento ré e o alinhamento 0,1 deu 108 graus e 40 minutos. E, partindo aqui, ó, é isso que eu quero que vocês decorem. Peguei aqui da deflexão, do prolongamento da ré, quer dizer, fui no sentido do alinhamento, eu fiz um movimento, né, sentido horário. Fiz um movimento sentido horário. Então, aqui é a minha deflexão para a direita. Então, esse 108 aqui seria DD. A mesma coisa esse 35 aqui, ó, movimento do prolongamento até o alinhamento, movimento sentido horário. Então, esse 35 é deflexão para a direita. Aqui também é deflexão para a direita. Aqui também. Agora, esse aqui já mudou, ó, ponto 4. Tá vendo? Meu prolongamento da ré veio para cá. E aí, partindo do meu prolongamento da ré, no sentido do meu alinhamento vante, eu fiz o sentido anti-horário. Então, esse 68 graus e 40 minutos é deflexão para a esquerda. Esse do 5 aqui já é prolongamento sentido horário, então é DD. E esse aqui a gente já fez que é DD também. Certo? Conseguiram identificar o que é para a esquerda e o que é para a direita? Sim. Ótimo. Então, como que eu faço a deflexão lá na estação total, na aula prática? Eu faço um movimento que na topografia a gente chama de tombamento da luneta. Então, a gente vai tombar a luneta. Então, eu vou executar, eu vou fazer a mira para ré. Então, eu vou apontar lá para o ponto ré. 0 lá no meu display, como eu faço nos outros pontos, né? Que tá até escrito aqui, ó, procedimento padrão. Então, 0 ele. Destravo a luneta, no caso aqui é a luneta, viu? Não é um giro horizontal da estação. É a luneta, que é aquele negocinho onde a gente bota o olho. Então, eu vou liberar a luneta e vou tombar ela segundo o prolongamento do primeiro alinhamento. O que é o tombar? É girar ela ao contrário. Lembra que ela movimenta? Então, se eu tô mirando para frente, 0, aí eu miro ela para trás. Aí, nisso, eu tenho o prolongamento da ré. Aí, eu libero o giro horizontal do aparelho, né? Que é para ele fazer aquele movimento para a esquerda ou para a direita. E aí, eu posso fazer tanto no sentido horário ou anti-horário. E vou apontar para o ponto vante.
aí no display vai estar marcado deflexão. Quando a gente voltar com as aulas práticas, a primeira coisa que a gente vai fazer vão ser medidas em deflexão. Pra vocês verem que depois, no final, a soma dos ângulos tem que dar a mesma coisa, né? Porque a gente vai estar trabalhando com o mesmo polígono. Então, nas aulas práticas, quando voltar, a gente vai fazer um polígono lá de uns 5 pontos, mede ele de um jeito normal, para vocês pegarem ponto interno, ângulo interno ou externo, e depois a gente mede ele de novo, fazendo o tombamento da luneta, que é para a gente pegar as deflexões. Aí depois, ó, deixa eu continuando aqui, né? Deixa eu ver onde eu parei. Anotar, registrar, marcado no visor que corresponde à deflexão. Beleza. Aí esse aqui é um outro jeito de fazer também, ó, sem tombar a luneta, mas é para medir deflexão. Você pode mirar no ponto ré, né? Vai que o negocinho da luneta travou, né? Mira no ponto ré. Aí a gente, em vez de zerar lá no display, a gente vai digitar um ângulo. A gente vai digitar 180. E aí a gente libera e gira o aparelho e aponta para avante. Então, do display, ele vai me dar a deflexão medida, tá? Então, esse aqui é um outro jeito de fazer, então, sem fazer o tombamento. Então, vou até escrever aqui, ó. Vocês anotam aí. Sem tombar. Então, dá para fazer dos dois jeitos. Tombando a luneta é muito mais fácil, né? Que você não precisa ficar entrando no sistema lá e digitando 180, certo? E agora, qual que é a relação para eu saber que depois, no final, o meu levantamento está certo? Por que eu estou ensinando esse tipo aqui de soma para vocês verem? Porque quando vocês fazem isso em campo, se vocês tiverem que corrigir alguma coisa, vocês já estão ali, entendeu? Vocês não precisam depois pegar os dados, jogar no CAD, aí faz o alinhamento e ver que o trem não encaixa, né? E aí tem que voltar a campo de novo. Então, para ser um negócio mais prático, vocês vão fazer esses cálculos, que são as relações, para ver a poligonal fechada, se a soma dos ângulos estão dando ok. Se estiver próximo do valor, mantém o levantamento. Se der uma coisa muito discrepante, aí vocês refazem o levantamento. Então, para deflexões, nós temos aqui, que vou desenhar um poligonal aqui de novo. Parece um short. Então, a soma das deflexões para a direita menos a soma das deflexões para a esquerda tem que ser 360. Então, esse aqui é uma regra que vocês vão calcular. A gente pode até daqui a pouco voltar naquele exercício de trás ali que tem uns ângulos e fazer esse cálculo para vocês verem se vai dar 360 ou próximo dele. E a relação entre as deflexões e os ângulos internos, isso aqui é uma relação. Vou até fazer um ligamento aqui. Que deflexão. Por exemplo, às vezes eu dou só deflexão e eu quero que vocês transformem ele em ângulo interno. Igual faz com o azimuth rumo, que eu peço para vocês pegarem o azimuth e transformar para rumo e vice-versa. Aqui também tem um jeito de pegar a deflexão e transformar ela para ângulo interno ou externo. E o jeito é assim, ó. Se o ângulo teu interno for maior que 180 graus, você vai poder colocar aqui, ó, que a deflexão para a esquerda é igual ao ângulo, que vai ser, né, que ele tem que ser menor que 180, menos 180. E deflexão para a direita é 180 menos o valor do ângulo interno. Ah, Amanda, mas lá no teu exercício você só deu o ângulo externo. Ah, beleza. Você sabe como é que transforma de ângulo externo para interno, né? A diferença entre os dois é 360. A soma, né, quer dizer. A soma entre os dois é 360. Então, sei lá, se eu dei 200 de ângulo externo,
Então, obviamente, o ângulo interno vai ser quanto? 160. Para dar 360. E aí, você joga o ângulo aqui e você consegue ver se a sua deflexão é para a direita ou para a esquerda e o valor dela. E a mesma coisa inverso. Se eu só tenho deflexão e pedir para vocês acharem um ângulo, aí vocês colocam aqui. Se for deflexão para a esquerda, coloca nessa fórmula. Se a deflexão for para a direita, coloca nessa. E aí vocês acham o valor do ângulo interno. Dúvida até aqui? Por enquanto, não. Tá, beleza. Aqui já é exercício. Então, vamos voltar para trás, só para a gente fazer a soma aqui. Deixa eu apagar essa bagunceira. Então, vou colocar as fórmulas aqui, só para a gente ir somando. Então, ó, deflexão para a esquerda, que no caso a gente vai fazer essa conta aqui agora, ó, essa de cima aqui, tá? A gente vai ver se a relação da soma das deflexões para a direita e da soma das deflexões para a esquerda é igual a 360. Então, vamos lá. Soma deflexão para a direita é igual e soma deflexão para a esquerda é igual. Então, vamos primeiro ver aqui o que é a direita e o que é a esquerda, né? Que eu tinha apagado. Esse aqui é a direita. Esse aqui é a direita. Eita, caramba. Direita. Sentido horário aqui também, direita. Direita. Esse aqui é a esquerda. Né? Ele tá vindo contra o sentido horário. Tá vindo anti-horário aqui. Esse tá horário, então, é direita. E aí, acabou. Então, a soma das deflexões para a esquerda é 68 graus e 40 minutos, porque só tem esse aqui. Agora, vocês vão somar aí para mim as outras deflexões, porque elas são todas para a direita, para a gente colocar aqui. Vamos lá. Somem aí também, por favor, porque eu tô achando que a calculadora que eu tô aqui, ela vai dar em grau decimal. Cadê minha calculadora? Então, 180 graus e 40 minutos, mais 35 graus, mais 44 graus e 30 minutos, mais 95 graus, mais 145 graus e 30 minutos, que é igual a 5, 145, 44 e 30, 35 e 108. Ah, eu coloquei 180, 108. Ó. No meu cálculo aqui, deu 400. Quanto deu de vocês? Eu vou ter que transformar o meu. O meu deu 428, um monte de 6 graus aqui. O meu tá em graus decimais. Eu tenho que fazer o cálculo aqui agora, peraí.
Quanto que deu de vocês aí, gente? Gente, alguém aí tá acordado? Bicho, todo mundo ficou em silêncio. É, ninguém fala nada, eu tô aqui esperando vocês me responder. O meu deu 40. Tô sem calculadora aqui, Amanda. Amanda, Oi. o meu deu 40, 428, 40. Então, 428 graus e 40 minutos? Isso. É que o meu tá em graus decimais. Ah, tá. Por isso que eu pedi pra vocês conferirem aí, porque eu não consegui mudar minha calculadora aqui. É calculadora do celular, por isso. Então, agora que vocês têm os ângulos, as deflexões para a direita aqui, a soma delas, né? E aqui eu tenho a soma das deflexões para a esquerda, a gente coloca naquela relação que eu mostrei para vocês. Então, se eu fazer a subtração aqui dos dois ângulos, deflexão para a direita menos a soma, né? A soma da deflexão para a direita menos a soma das deflexões para a esquerda tem que dar 360 graus ou próximo disso. Quanto que deu de vocês? Fazer, peraí. Eu tenho que baixar outra calculadora, deixa eu ver aqui. Enquanto vocês fazem aí, eu vou Deu baixando. 360 mesmo. Beleza. Então, significa que esse levantamento aqui está perfeito. O de vocês, é claro, eu já falei isso, vou repetir, não vai dar 360 certinho. Entendeu? Sempre vai ter erro. Sempre, sempre. Ninguém... Só isso que tá dando certo, que é o exemplo. É, porque é exemplo. Exatamente. Então, bom, alguma dúvida até aqui? No. Então, agora vamos ter os exercícios de fixação. Deixa eu só baixar aqui a outra calculadora para ela me dar em graus, minutos e segundos. Acho que é essa aqui. E aí, Cleito? Boa noite. Bom, então, o exercício nosso aqui para vocês fazerem em casa e me entregarem no portal, já até coloquei aqui no slide, ó. Exercício de fixação entrega pelo portal até dia 23/4, que é quinta-feira que vem, até meio-dia, tá? Não é meia-noite, não. Até meio-dia, porque eu quero que vocês me entreguem meio-dia. Para de tarde eu ver o exercício de vocês e à noite a gente conversa sobre as dúvidas que vocês vão ter. Porque quinta-feira que vem eu vou passar um exercício mesclando tanto a aula de hoje quanto a última.
Eu acho que tem até um exercício aqui que vai mesclar também. Acho que é o último, deixa eu ver. É esse aqui, ó, ele mescla um pouco de azimuth com ângulos horizontais, internos e externos. Esse aqui eu vou deixar para vocês tentarem fazer. Eu vou fazer só o primeiro ali para vocês verem como que é, e depois vocês vão fazer os outros pontos, tá? Então, esse exercício é para o dia 23. E aí, quinta-feira que vem, eu vou passar uma lista um pouquinho maior, que vai ser como se fosse a nossa prova, né? Para valer lá os 60 pontos, porque até dia 4 a gente tem que finalizar o bimestre, tá? E aí, os outros 40 vai ser esse exercício de trás e aqueles outros que eu já tinha corrigido dentro de sala de aula. Ok? Ok. Beleza. Então, aqui, só para vocês verem, eu vou falar mais ou menos o exercício. Ok. Não, para quinta que vem, aqui, ó. Vou circular aqui. Você está conseguindo ver o slide? Aqui, ó. 23/4, até meio-dia. Esse horário é importante, hein? Vou abrir lá no portal. Beleza. E aí vocês aproveitam como se a gente tivesse aula no sábado para fazer o exercício, tá? Então, a gente não tem live dia de sábado, para a gente não precisar acordar cedo e para vocês poderem fazer os exercícios que eu passo na quinta-feira. Então, só vou dar uma lida aqui. Vou postar amanhã, que aí é o tempo de fazer, levantar, subir ele no YouTube. Tá? Então, no primeiro exercício aqui, o slide eu já postei, né? Vocês já pegaram. Então, esse exercício já está lá. O primeiro aqui, ó, é para vocês determinar a deflexão correspondente ao ângulo horizontal interno. Então, isso aqui vocês vão ter que prestar atenção nas perguntas agora. Então, sempre analisar o que eu estou dando para vocês. Nesse caso aqui, o ângulo que eu dei é um ângulo horizontal interno. Nesse de baixo aqui, é um ângulo interno que eu dei. Nesse aqui, ó, eu dei deflexão para a esquerda. Então, sempre verificar que tipo de ângulo que eu dei e o que é para eu achar. Nesse primeiro aqui, eu estou pedindo para vocês acharem a deflexão a partir desse ângulo horizontal interno aqui, ó. Então, é onde vocês vão usar essas fórmulas aqui de trás. Então, se eu dei o ângulo interno, igual eu falei para vocês, ó, você vai usar ou essa deflexão ou essa aqui. Se o ângulo é maior que 180, ele é? Não. É 133, então ele é menor que 180. Então, se o ângulo é menor que 180, então já sei que é deflexão para a direita. Certo? E é essa sequência aqui que eu vou ter que usar. Então, ia ficar 180 graus menos 133 e aqui esse quebradinho lá. E aí você já vai achar a deflexão. Compreendidos? Ah, Amanda, mas ao contrário, você deu a deflexão e pediu para achar o ângulo interno. Vamos ver um aqui que faz isso. Esse aqui de baixo, ó. Eu dei a deflexão. Dei a deflexão e falei que era para a esquerda. Esse aqui é o valor de deflexão. 37 graus, 18 minutos e 10 segundos. Então, se eu falei que era deflexão para a esquerda, aquele valor vocês têm que colocar aqui, ó. Deflexão para a esquerda. E aí, isola o H, né, que é o ângulo horizontal interno aqui, e vocês vão achar o ângulo interno. E seria uma divisão? Nesse aqui? Não, é só isolar. Se o 180 está negativo aqui, ó, você vai isolar o H. Se ele está negativo aqui, você passa ele para lá, ele fica como? Positivo. Positivo. Então, ele vai estar somando com 180. Ah, sim.
Deixa eu apagar aqui a rabisqueira que eu faço. Bom, aí o outro aqui, ó, esse de baixo, eu peço o ângulo externo. Então, naquela fórmula ali de trás, né, do slide de trás, vocês acham o ângulo interno. Então, aqui também eu pedi o externo, ó. Tem que prestar atenção nisso. Naquela fórmula de trás a gente acha o interno. Então, depois que você acha o interno, você tem que achar, a partir dele você acha o externo, porque aí o que faltar para dar 360 é o ângulo externo. Então, vamos supor que naquele do ângulo interno ali deu 100. 100 graus. Então, quanto que falta para 360? 260. Então, meu ângulo externo seria 260. Tá? É a mesma coisa aqui de baixo. Aí, vamos para esse aqui agora. Eu vou fazer o primeiro. Depois vocês vão ficar com o outro ali. Vou fazer mais ou menos, né? Não vou dar resposta. Só vou desenhar nele aqui. O que eu estou pedindo aqui, ó? Para vocês calcularem a Z23 e a Z34. O que significa isso aqui? Estou pedindo para vocês calcularem o azimute. A Z é azimute. O azimute do alinhamento 2, 3. Né? Então, vou desenhar aqui. Qual que seria o meu ângulo de azimute? Azimute sempre parte do norte e vai até o alinhamento. Então, aqui, ó, é ângulo... Aqui seria um ponto, tá? Aqui seria o ponto 1. Aqui seria o outro ponto, que é o ponto 2. Aqui seria o outro ponto, que é o ponto 3. Então, eu já tenho o primeiro azimute, que é esse aqui. Né? O azimute do alinhamento 1, 2 é esse ângulo aqui, de 58 graus, 35 minutos e 15 segundos. Então, esse exercício é para você achar esse ângulo vermelho aqui que eu fiz, né, que é o azimute do alinhamento 2, 3, e o azimute do alinhamento 3, 4. Onde que vai estar o azimute do alinhamento 3, 4? Aqui, ó. Né? Azimute sempre parte do norte e encosta aqui no alinhamento. Então, esses ângulos vermelhos são os ângulos azimute que vocês vão ter que calcular. Para fazer isso, o que vocês vão ter que fazer? Achar o valor das deflexões, porque aqui, ó, eu dei esses ângulos. Esses ângulos são tudo, como vocês podem ver no desenho aqui, né? Tudo ângulo interno, ó. São tudo ângulos internos. Para calcular o azimute, eu preciso saber, então, quanto que me falta aqui, né? Ó, o ângulo interno, mais esse restinho aqui, mais esse azimute aqui, me dá 360. Ou, vocês vão achar a deflexão, pôr de verde. A deflexão nesse ponto 2 aqui, ó, lembra, se eu tiver com a estação no ponto 2, Vante é 3, Ré é 1. Então, aqui eu faço o prolongamento da Ré. Certo? Então, a minha deflexão vai ser aqui. Né? Partindo do prolongamento da Ré, encostando no meu alinhamento 2, 3. Então, esse vértice aqui é minha deflexão. Para a direita. Certo? Como que eu descubro a minha deflexão para a direita? É só jogar meu ângulo interno naquelas fórmulas. Aí você já vai ter aqui. Certo? E aí, o que sobrou aqui, ó, é o meu azimute anterior, que é esse mesmo ângulo aqui. Então, esse ângulo aqui, do norte até o prolongamento da Ré, é os 58 graus. Então, para eu saber esse azimute 2, 3, é eu somar o meu azimute anterior
com a minha deflexão para a direita. Entendeu? Mais ou menos. Por que eu tenho que fazer essa ré para achar esse... Para achar a deflexão. Não? É. No outro também? De fazer? No outro também. A deflexão, a ré, né, desse aqui vai ser aqui assim, ó. Porque a ré, se eu tiver no ponto 3, a ré é no 2. Então, a minha deflexão vai ser para cá, ó. Certo? Certo. E aí, eu vou fazer esse sentido. Então, a minha deflexão é para a direita ou para a esquerda? Direita? Não. Para a esquerda. Porque tá vendo meu movimento, ó? Aham. Sentido anti-horário. E até você consegue ver que é para a esquerda, por quê? Tá vendo meu ângulo interno aqui, o valor dele? Maior que 180. Então eu sei que ele é deflexão para a esquerda. Aí aqui já vai ter que ser o contrário, né? Porque aqui o meu azimuth é esse ângulo todo aqui, ó. Opa, faltou aqui atrás. Esse ângulo todo. Então, quando eu achar minha deflexão, eu vou ter que subtrair, que seria o contrário de cá. Porque eu já vou saber esse ângulo aqui inteiro, porque vai ser o mesmo do anterior. Quando é para a esquerda, E é- sempre tá aí. Oi? Quando é para a esquerda, sempre é menos. É. E aí o azimuth, esse azimuth, vocês vão encontrar fazendo a subtração desse meu ângulo grandão aqui, que seria o azimuth anterior, né? Que é o que vocês vão achar nessa soma aqui. Então vai ser azimuth anterior nesse de baixo. Ante. Ou azimuth da ré, sei lá. Menos a deflexão para a esquerda. Eu tenho que achar a deflexão primeiro ou já é esse valor que está embaixo aí? Não, esse aqui são... Eu vou até apagar. Pera aí. Para tirar um pouco dessa bagunça. Apagando. Pronto. O que eu tenho aqui são os ângulos internos. Ó, tá vendo esse movimento que ele faz aqui? Aham. Esse aqui é o movimento de ângulo interno. Então, esses valores que eu tenho aqui são valores de ângulos internos. O único valor aqui que é diferente é esse aqui, ó, que já está escrito AZ. Então, se está AZ aqui, esse aqui é azimuth. Esse é azimuth. Esses outros aqui são ângulos horizontais internos. E aí, o que pede aqui no exercício 5? Calcular os azimuths. Então, calcular azimuth do alinhamento 2, 3 e o azimuth do alinhamento 3, 4. Ok? Ok. Mais alguma dúvida? Pergunta de novo. Beleza. Então, se tá todo mundo compreendidos aí, só fiquem espertos com a data da entrega. Então, data da entrega aqui, dia 23 até meio-dia. Mas eu estou dando exercícios pequenos para vocês, para dar tempo de vocês fazerem e não ficarem sobrecarregados. Que eu entendo que a gente está numa situação diferente, né? Que ninguém estava acostumado. Provavelmente vocês devem estar cheios de exercícios para fazer. Por isso que eu estou dando exercícios pequenos. Esse exercício aqui, vocês conseguem fazer no máximo em 1 hora. Certo? E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar lá no grupo que a gente criou. E aí eu ajudo vocês, tá? Podem me mandar mensagem também, não tem problema, e-mail. Só não esqueçam depois de entregar o exercício no portal.
Quem não conseguir ter acesso à atividade lá no portal, me avisa ou entre em contato com a secretaria, porque talvez tenha alguma coisa pendente lá, tá certo? Então, acho que é isso, né, gente? Boa noite para vocês. Boa noite. Bom descanso, se cuidem, fiquem em casa, quem puder, lava a mão, lava as frutas, lava tudo. E é isso aí, bom exercício para todo mundo, boa noite, bom final de semana. Obrigado, você também. Tchau, tchau.